Sejam muito bem-vindos ao podcast da série Marcos, Autoridade do Servo de Deus. Eu sou o pastor Fábio Guilhermino. É um prazer estar falando com vocês. Hoje iniciaremos uma nova jornada, todas as quintas-feiras, sobre o Evangelho de Marcos, que também é conhecido como um dos evangelhos sinóticos, juntamente com Mateus e Lucas, que significa sinótico, da mesma aparência. Esse evangelho foi escrito no ano 62 a.C. por João Marcos, primo de Barnabé. Marcos escreveu esse evangelho em Roma usando Pedro como fonte de consulta. A mensagem central desse evangelho encontra-se no capítulo 10, versículo 45. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Hoje eu quero falar, o título Está Chegando o Filho de Deus. E vamos ler Marcos capítulo 1, versículo de 1 a 8. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito na profecia de Isaías: Eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor, endireitei as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados em toda a região da Judéia. Todos os moradores de Jerusalém iam até ele e, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelo de camelo, ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. E João pregava dizendo: Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias de suas sandálias. Eu batizarei vocês com água, ele porém batizará com o Espírito Santo. Nós podemos perceber no texto que a chegada do Filho de Deus é anunciada pela fidelidade da pregação, que é centrada nele, e pela relevância do seu mistério. Vamos ver 3 lições nesse texto. A primeira lição, no versículo de 1 a 3, a chegada do Filho de Deus é anunciada pelas Escrituras. Marcos, no versículo 1, na parte inicial, anuncia que o personagem principal da história entra em cena. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, diz ele. Marcos usa o termo princípio, que significa início, e nos faz lembrar das primeiras palavras de Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. Em Cristo agora há uma nova criação. O apóstolo Paulo fala sobre isso aos Coríntios, no capítulo 5, do versículo 17 da segunda carta, ao dizer: aqueles que estão em Cristo, nova criaturas as coisas antigas se passaram, tudo se fez nova. Aqui, Marcos não está preocupado com o nascimento ou genealogia de Jesus Cristo como Mateus e Lucas. Marcos é direto para o público. Ele também utiliza o termo Cristo, que significa ungido. O povo aguardava a vinda do seu ungido, do Messias, queria resgatar, livrar o povo do jugo do Império Romano, da escravidão do Império Romano. Mas Jesus vem não como Messias, ungido conquistador, e sim como um servo sofredor. Marcos começa a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, as boas notícias sobre Jesus Cristo, sobre o que Jesus fez na cruz. Esse filho tem a sua dignidade declarada, Filho de Deus, versículo 1, Marcos continua dizendo, essa parte final do versículo 1. Ele declara que Jesus Cristo é Filho de Deus. Essas palavras tinham um significado muito grande para os judeus, e é isso que Marcos queria passar para o seu público, grego, para quem ele escreveu. Uma declaração que Jesus era não apenas um homem, mas era Deus. É uma chegada que traz um cumprimento da Escritura. Versículo 2 e 3, continua dizendo Marcos, como está escrito na profecia de Isaías: Eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor, endireitei as suas veredas. Marcos cita aqui 2 profetas. A primeira citação é do profeta Isaías 40, versículo 3. A segunda citação é de Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Esses 2 textos que Marcos apresenta deixam claro que a vinda de Jesus não era inesperada, nem muito menos era um improviso de Deus, ou seja, não foi um plano de Deus. Deus não disse: olha, deu errado lá no Jardim do Éden, então agora eu vou mandar meu filho. Não. Deus, através de seus profetas, havia declarado que esse momento iria chegar. Meu querido ouvinte, o Evangelho é sobre Jesus Cristo. É as boas notícias que o Senhor dos Senhores se fez servo para dar sua vida por resgate de muito. Sem Jesus Cristo, não existe Evangelho.
Jesus Cristo não era apenas um homem, ele é Deus. Ele não era um revolucionário que foi morto simplesmente por ter sido traído. Até mesmo a morte de Cristo faz parte do projeto de Deus antes mesmo da fundação do mundo, como nós vemos em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Ou seja, Deus está no controle da história. Deus está no controle de sua vida, dos mínimos aos mais detalhados procedimentos da sua vida. Olhe para o Antigo Testamento e perceba que Jesus Cristo está nele também, pois o próprio Cristo falou: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nela a vida eterna, são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Mas uma segunda lição que nós vemos hoje, no versículo 4 e 5, é que a pregação deve ser fiel e centrada no Filho de Deus. A pregação centrada no Filho de Deus convoca seus ouvintes para confrontar os seus pecados. Versículo 4, podemos ver o seguinte: e foi assim que João Batista apareceu no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Marcos, ao falar sobre a pregação de João Batista, é claro e direto em afirmar que o arrependimento é necessário e vem antes do batismo. O arrependimento significa uma rejeição para o pecado e um retorno para Deus. É uma virada de costa para o pecado e um caminhar em direção de Deus. E com isso, recebendo perdão da dívida, remissão, como diz o texto. A nossa dívida é paga. A pregação centrada no Filho de Deus tem um enorme alcance. A primeira parte do versículo 5 vai dizer: em toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele. A pregação de João Batista, segundo Marcos, começou a ter um sucesso tremendo, pois as pessoas vinham até o deserto onde estava João Batista para ouvi-lo. E o texto é claro em dizer que tantas pessoas da Judéia como de Jerusalém buscavam ouvir João Batista. A pregação centrada no Filho de Deus produz verdadeiros frutos. A última parte do versículo 5 vai dizer: e confessando seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. Deus, através de João Batista, começa a trabalhar o coração das pessoas, chamando-as para o retorno para ele, como uma preparação para a vinda do Messias. O batismo não é um meio pelo qual os pecados são perdoados, como alguns grupos religiosos assim ensinam, mas é um sinal externo que indica que as pessoas que estão indo para o batismo haviam verdadeiramente se arrependido dos seus pecados. É Jesus Cristo que atrai seus eleitos. Ele mesmo disse: e de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Ele é a fonte da mensagem pregada. Não temos outra coisa para oferecer às pessoas senão Cristo. É Ele que as pessoas precisam ouvir. Somente a pregação fiel, que tem Jesus Cristo como seu centro, é capaz de produzir verdadeiros frutos de arrependimento na vida de seus ouvintes. A chegada do Filho de Deus é manifestada em um ministério relevante. Essa é a terceira e última lição do versículo 6 a 8. Um ministério relevante nem sempre é cheio de pompa. Versículo 6. Ministério é serviço. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Marcos apresenta o precursor de Jesus Cristo de forma simples. Além de estar em um local simples, o deserto, ele se vestia de roupas simples. Até a sua alimentação, o seu cardápio era simples: gafanhoto e mel silvestres. O sucesso de João não estava na beleza do local que pregava, nem no seu vestiário, ou mesmo no que ele comia. O sucesso do ministério de João Batista estava em sua poderosa mensagem. O ministério relevante coloca a glória de Cristo. O versículo 7 vai dizer: João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias de sua sandália. João Batista sabia o seu lugar. Mesmo a sua mensagem sendo poderosa, mesmo ele tendo uma fama, mesmo ele estando nas paradas de sucesso de sua época, ele preparava o caminho para alguém que era muito maior do que ele. João não era digno nem mesmo de ser escravo de Jesus. João sabia quem deveria ter a glória, e não era ele. O ministério relevante tem uma mensagem direta e clara. Versículo 8: eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. João é direto.
O ministério dele era para preparar o coração do povo para a vinda do Messias, mas a verdadeira transformação aconteceria apenas através do Filho de Deus. Não se pode melhorar a mensagem sobre Jesus Cristo com elementos externos. Não podemos agradar os olhos para que a mensagem seja aceitável. Nossa missão é simplesmente pregar. Devemos levar as pessoas a reconhecerem a grandeza de Deus e não a nossa como portadores da mensagem. Pois não somos nós que temos o poder de transformar o coração, mas somos chamados para sermos mensageiros da mensagem que transforma o coração. A chegada do Filho de Deus é anunciada pela fidelidade da pregação, que é centrada nele e pela relevância do seu ministério. Saiba hoje, meu querido ouvinte, que o Filho de Deus veio como um servo sofredor, entregou a vida para que acontecesse o resgate do seu povo da escravidão, do pecado e da ira de Deus. Com sua fé hoje no verdadeiro Filho de Deus, reconheça a sua divindade e que ele é o personagem principal da sua vida e não você. Jesus Cristo é o tema da mensagem de sua igreja. Nada e ninguém é mais importante do que Jesus. É a boa notícia sobre Jesus, é poderosa não apenas para alcançar qualquer pessoa, como também para mudar a vida daqueles que arrependeu-se de seus pecados. Confesse que Jesus Cristo é Filho de Deus e Salvador de suas vidas. É Jesus Cristo que encontramos o significado de nossa existência. É para Jesus Cristo que tudo converge. Todas as minhas ações devem buscar glorificar somente Ele, pois o poder está nele e não em nós. Pai querido, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Possamos hoje almejar esse Filho de Deus chamado Jesus Cristo. Possamos desejar a sua mensagem e assim, confessando os nossos pecados, reconhecer somente Ele como o Senhor e Salvador de nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e até a próxima quinta-feira, onde nós continuaremos a caminhada, essa jornada no Evangelho segundo Marcos. Que Deus nos abençoe. Quero estar